A mensagem de hoje indaga uma pergunta que vamos responder positivamente. Deus é santo, santo, santo? Resposta. A expressão santo, santo, santo aparece duas vezes na Bíblia, uma vez no Antigo Testamento, em Isaías 6:3, e uma no Novo Testamento, Apocalipse 4:8, que passaremos a ler. Diz aqui no capítulo 6 de Isaías, versículo 3, e clamavam uns para os outros. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Estou lendo o versículo 2. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, mudando para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem dia nem de noite, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em ambos os casos, tanto no Isaías 6:3 como Apocalipse 4:8, a frase é falada ou cantada por criaturas celestiais, e ambas as vezes ela ocorre na visão de um homem que foi transportado para o trono de Deus, em primeiro lugar pelo profeta Isaías e em segundo pelo apóstolo João. Antes de abordarmos as 3 repetições da santidade de Deus, é importante compreender exatamente o que ela significa. A santidade de Deus é a mais difícil de explicar de todos os atributos de Deus, em parte porque é um dos seus atributos essenciais que não é compartilhado pelo homem. Fomos criados à imagem de Deus e compartilhamos muitos dos seus atributos. Obviamente, em um grau muito menor: amor, misericórdia, fidelidade, etc. Entretanto, alguns dos atributos de Deus nunca serão compartilhados por seres criados. Onipresença, onisciência, onipotência e santidade. A santidade de Deus é o que o separa e distingue de todos os outros seres. A santidade de Deus é mais do que sua perfeição ou pureza sem pecado, é a essência da sua alteridade, entre aspas, sua transcendência. A santidade de Deus encarna o mistério da sua grandiosidade e nos faz olhar para ele com assombro quando começamos a compreender um pouco da sua majestade. Isaías foi testemunha de primeira mão da santidade de Deus em sua visão descrita em Isaías capítulo 6. Apesar de Isaías ser um profeta de Deus e um homem justo, sua reação à visão da santidade de Deus foi estar consciente dos seus próprios pecados e desesperar-se por sua vida, como lemos neste livro de Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Até mesmo os anjos, na presença de Deus, aqueles que estavam clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, cobriram seus rostos e pés com 4 de suas asas. Cobrir o rosto e os pés, sem dúvida, denota reverência e temor inspirados pela presença de Deus. Vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5, onde nós lemos o seguinte, diz o texto bíblico, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui está mais uma declaração bíblica a respeito da santidade de Deus. Até mesmo os anjos da presença de Deus, aqueles que estavam clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, cobriam seus rostos e pés com 4 de suas 6 asas. Cobrir o rosto e os pés, sem dúvida, denota a reverência e o temor inspirados pela presença de Deus. Os serafins estavam cobertos, como se tentando ocultar-se o tanto quanto possível, em reconhecimento de sua indignidade na presença do Santo. E se o serafim, santo e puro, exibe tanta reverência na presença do Senhor, quanto maior o respeito que devemos ter nós, criaturas poluídas e pecaminosas, ao tentarmos aproximar-nos dele. A reverência mostrada a Deus pelos anjos deve nos lembrar de nossa própria presunção quando nos apressamos em sua presença irreverentemente, impensadamente, quando frequentemente fazemos porque não entendemos a sua santidade. A visão de João no trono de Deus em Apocalipse 4 foi semelhante à de Isaías. Novamente, havia criaturas viventes ao redor do trono proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Apocalipse 4, versículo 8, que diz assim o texto bíblico, e os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, em reverência e temor ao Santo. João prossegue descrevendo estas criaturas, dando glória e honra e reverência a Deus continuamente em torno do seu trono. Curiosamente, a reação de João à visão de Deus em seu trono é diferente da de Isaías. Não há registro de João caindo em terror e consciência do seu próprio estado pecaminoso. Talvez porque João já tinha encontrado o Cristo ressurrecto no começo da sua visão, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno.
versículo 17, 18. E escreve estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 19. Então nós temos aqui a palavra clara do Apocalipse capítulo 1 e ainda a afirmação taxativa, escreve, porque essas coisas são verdadeiras. Cristo tinha colocado a sua mão sobre João e dito a ele para não ter medo. Da mesma forma, podemos nos aproximar do trono da graça se tivermos a mão de Cristo sobre nós na forma da sua justiça, a qual foi trocada pelo nosso pecado na cruz. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, lemos assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Então, por que repetir 3 vezes santo, santo, santo? A repetição de um nome ou uma expressão 3 vezes era bastante comum entre os judeus. Em Jeremias, capítulo 7, e no versículo 4, os judeus são representados pelo profeta como que dizendo: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. 3 vezes, expressando sua intensa confiança em sua própria adoração, apesar de ter sido hipócrita e corrupta. Jeremias 22, versículo 29, nós lemos mais o seguinte, diz o texto: ó terra, ó terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 21, versículo 27, nós lemos o seguinte, 21, 27, diz o texto bíblico: ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele a darei. E 1 Samuel, versículo 18, versículo 23, contém expressões semelhantes em intensidade que foram repetidas 3 vezes. 1 Samuel 18, 23. Diz aqui o texto: e os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então Davi disse: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, quando eu, homem pobre e desprezível? Então nós temos aqui essas 3 expressões repetidas. Portanto, quando os anjos ao redor do trono chamam ou clamam um ao outro, santo, 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 eles estão expressando com força e paixão a verdade da santidade suprema de Deus, uma característica essencial que expressa a sua impressionante e majestade natureza. Além disso, o triságio expressa a natureza trina de Deus, as 3 pessoas da divindade, cada uma igual em santidade e majestade. Jesus Cristo é o santo que não sofreria decadência no túmulo, mas seria ressuscitado para ser exaltado à mão direita de Deus, de acordo com Atos 2, 26. Nós lemos
o texto bíblico o seguinte, diz o texto bíblico 2:26, por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de repousar em esperança. E capítulo 13, versículos 33 a 35, nós lemos o seguinte, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e o que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, diz-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi te darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Falando de Jesus Cristo, Jesus é o santo e o justo, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 14, diz a Bíblia Sagrada da seguinte maneira, mas vós negastes o santo e os justos e pedistes que vos desse um homem homicida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, cuja morte na cruz dá-nos acesso ao trono do nosso Deus Santo. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, pelo seu próprio nome, denota a importância da santidade na essência da divindade. Por último, as duas visões de anjos ao redor do trono proclamando Santo, 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 indica claramente que Deus é o mesmo em ambos os testamentos. Muitas vezes enxergamos o Deus do Antigo Testamento como um Deus de ira e o do Novo Testamento como um Deus de amor. Quantas vezes tenho ouvido pessoas assim se referir ao Deus do Antigo Testamento e às vezes ao Deus do Novo Testamento como um Deus diferente de amor. Entretanto, Isaías e João apresentam um retrato unificado do nosso Deus santo, majestoso, impressionante, imutável, de acordo com Malaquias capítulo 3 e versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, o qual é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente, e de onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tiago, capítulo 1 e versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A santidade de Deus é eterna, assim como Ele é eterno. E meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, como é que nós temos estado na igreja quando nos reunimos para cultuar a Deus? Mantemos essa santidade que observamos nesta leitura que fizemos na Bíblia Sagrada, Isaías 6:3, Apocalipse 4:8, Isaías 6:5, Êxodo 3:4, 5, ou nos portamos assim tão irreverentemente, tão imprudentemente, que parece que não estamos na casa de Deus, aquele de quem tomamos conhecimento. Deus é santo, santo, santo. Jesus Cristo é santo, santo,
santo. O Espírito é santo, santo e santo. Então, na casa de Deus, é como diz o escritor bíblico, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, porque você está na casa do Deus Todo-Poderoso, santo, santo e santo, e a nosso porte, quando dobramos nossos joelhos para cultuar a Deus, é um momento de reverência, de respeito, porque estamos orando ao Deus verdadeiro e santo, santo, santo. Devemos ter esta consciência para que o nosso culto a Deus seja aceito, seja agradável, e não nos retiremos da casa de Deus levianamente, como se estivesse em outro lugar não reverenciado. Que Deus possa tocar em nossos corações através desta palavra, que possamos pensar seriamente no assunto, guardar estes textos bíblicos firmes e repetir em nossos corações estas três palavras: santo, santo, santo. Até os anjos encobriam seus rostos, como nós, pecadores, vamos fazer, diferentemente ou respeitosamente. Fica a nosso critério, mas meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, reverencie a Deus, porque a bênção está ao seu lado. A bênção